Olá, eu sou o Dr. Tadeu de Góes e hoje nós vamos conversar sobre colesterol. Você muito provavelmente já leu ou viu alguma matéria associando níveis altos de colesterol com doenças cardíacas. E preocupado com isso, já deve ter feito alguma dosagem do colesterol no sangue. Eu não tenho a pretensão de contrariar verdadeiros dogmas da medicina, mas gostaria de chamar sua atenção para alguns fatos que você talvez desconheça, embora estejam publicados em periódicos médicos já há muito tempo. Os níveis considerados como normais de colesterol nem sempre foram os atualmente aceitos. Houve um tempo em que níveis abaixo de 320 eram tidos como normais. Especialmente a partir dos anos 70, começou-se a associar níveis altos de colesterol com o risco de doença cardíaca. E esta tendência deveu-se em grande parte ao chamado estudo de Framingham, que acompanhou um grande número de casos em Framingham, Massachusetts. Aquela pesquisa apontava que níveis de colesterol acima de 200 eram anormais e acima de 240 estavam associados a um alto risco de um ataque cardíaco. Você também já deve ter ouvido falar, e talvez até pelo seu médico, que existe um colesterol bom, chamado de HDL, que são as lipoproteínas de alta densidade, e um colesterol ruim, o LDL, que são as lipoproteínas de baixa densidade. E também deve ter ouvido falar que quando este LDL se acumula nas paredes das artérias, ele forma uma placa que acaba obstruindo, entupindo o vaso sanguíneo. Bom, em primeiro lugar, é preciso exorcizar o LDL, que é uma molécula absolutamente vital para o nosso corpo. Basta dizer que participa da formação das membranas celulares e de muitos hormônios no nosso corpo. Na verdade, é um elemento tão importante que, se você não o ingerir na dieta, o seu corpo produzirá. O colesterol é um integrante da membrana celular. Ele é precursor dos hormônios sexuais, precursor da vitamina D, é um componente dos sais biliares, é um antioxidante. Para vocês terem uma ideia, representa mais da metade do peso seco do córtex cerebral. Ser precursor dos hormônios esteroides significa que sem colesterol seria impossível a concepção sexual da vida animal. Pessoas com colesterol abaixo de 160 têm de 10 a 20% mais mortalidade que aquelas com colesterol acima de 300. E se você tem um colesterol abaixo de 150, entre outras coisas, você não produz vitamina D com todas as suas consequências, como perda de controle sobre mais de 2.000 genes, comprometimento do seu sistema imune, maior predisposição ao câncer. E por que essa neura com LDL então? Bem, caso o seu LDL se oxide, e isso pode acontecer por inúmeras razões, como tabagismo e má alimentação, por exemplo, este LDL alterado poderá sim participar de lesões que culminarão em doença cardíaca. Isso funciona mais ou menos assim. Quando uma molécula de LDL normal está presente no endotélio, que é uma camada sensível que reveste as nossas artérias, nossas células de defesa, chamadas de macrófagos, fagocitam, absorvem esta molécula de LDL de uma forma controlada, com um número limitado de moléculas, tirando-a dali e resolvendo o problema. Mas quando estes macrófagos encontram a LDL oxidada, não reconhecem como LDL, mas como um corpo estranho, e aí comportam-se diferentemente. Fagocitam um número descontrolado de moléculas de LDL e transformam-se nas chamadas fun cells, ou células espumosas. A partir daí, através de um mecanismo complexo, começa a se formar a chamada placa de ateroma. Então a gente pode dizer que sem LDL oxidada não há formação de placa de ateroma. Muitos médicos, entre os quais me incluo, acham mais inteligente e fisiológico, embora também mais trabalhoso,
tentar evitar a oxidação da LDL do que baixar os níveis de um elemento tão importante quanto o colesterol. E esta postura é embasada em estudos científicos publicados em revistas médicas especializadas ao alcance de qualquer profissional. Eu não sou especialista no assunto, mas isso é conhecido já há muito tempo. E, por falar em pesquisas, o que as pesquisas dizem? Segundo resultado do Cochrane Collaboration Group, num estudo com mais de 28 mil pessoas em mais de 100 países, as dietas baixas em gorduras saturadas não tinham qualquer efeito significativo na mortalidade total ou mesmo na mortalidade cardíaca. Lembrando que gordura saturada é aquela encontrada principalmente em produtos de origem animal, como a gordura da carne, por exemplo. Em 1982, o Journal of the American Medical Association publicou um trabalho chamado Multiple Risk Factor Intervention Trial. E este foi um estudo randomizado de prevenção primária para testar o efeito de um programa de intervenção multifatorial na mortalidade por doença arterial coronariana. Em mais de 12 mil homens, 12.866 homens, se não me engano, de alto risco e com idade entre 35 e 37 anos. E estes homens foram distribuídos aleatoriamente ou a um programa especial de intervenção, que consistia num tratamento escalonado para hipertensão arterial, aconselhamento para o consumo de cigarros e aconselhamento dietético para baixar os níveis de colesterol no sangue, ou eram deixados num grupo de cuidados gerais de saúde. E esses pacientes foram acompanhados por 7 anos. A mortalidade total foi de 265 mortes no grupo tratado e 260 mortes no grupo controle, ou seja, o tratamento não reduziu mortes. Já um estudo antigo, de 1990, publicado no Journal of the American Medical Association, mostrou que pessoas idosas com colesterol baixo morreram 2 vezes mais frequentemente de um ataque cardíaco que pessoas idosas com um colesterol elevado. Em 1997, a revista Epidemiology publicou que aquele estudo de Framingham mostrou que a chance de morte por câncer aumentava grandemente se houvesse uma queda substancial no colesterol, isso num período de 4 anos de seguimento. A revista Circulation, em 1999, publicou o resultado do estudo de Lyon, o Lyon Diet Heart Study, mostrando que a chamada dieta do Mediterrâneo, sem baixar o colesterol, quando comparada com a chamada dieta prudente, reduziu as mortes em 70% e as mortes cardiovasculares em 76%. Aliás, um relato inicial deste estudo já tinha sido publicado na revista Lancet em 1994 e o estudo foi interrompido pela comissão de ética, pois os benefícios do grupo experimental eram muito favoráveis. Outros estudos que se seguiram mostraram não haver correlação entre níveis de colesterol, a redução de colesterol e os resultados favoráveis obtidos. A American Heart Association e o American College of Cardiology, na última atualização de suas diretrizes, conclui que o risco de um ataque cardíaco ou de derrame cerebral não se altera com a redução dos níveis de colesterol. A verdade é que os níveis de colesterol não são importantes no manuseio de doenças cardíacas. Os níveis de colesterol são pobres previsores de doença cardíaca. Mais da metade das pessoas com doença cardíaca tem o colesterol normal. Se você quer pensar em causas de um ataque cardíaco, você tem que pensar em tabagismo, hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade. Talvez ajude você a saber que o Lipitor, que é a atorvastatina, e que é um remédio para baixar o colesterol, foi a droga que mais vendeu em
toda a história da medicina. Ciência, bom senso, equilíbrio. Devemos ser racionais, livres de preconceitos, capazes de ouvir opiniões contrárias às nossas e ponderar sobre elas. É isso aí.